Fala, viajante, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Matheus Responde, o quadro onde eu pego as perguntas que vocês deixaram no YouTube no último mês e respondo na última quinta-feira de cada mês. Então, se você tem uma dúvida que quer que eu responda, deixe abaixo desse vídeo, porque o vídeo do Matheus Responde é sempre o primeiro que eu vou consultar para pegar as dúvidas para o próximo. Então, bora direto pro vídeo. Pergunta do DF7388. Matheus, é possível fazer um vídeo dando dicas de como conquistar o primeiro cartão com acesso à sala VIP? Eu acumulo bastante milhas através de clubes, mas não sei por onde começar na parte dos cartões. Ótimo vídeo, como sempre. Obrigado, irmão, por estar acompanhando o nosso trabalho. E é o seguinte, cara. O primeiro cartão com acesso à sala VIP, o primeiro cartão Black, o primeiro cartão Infinity, sempre vai ser o mais sofrido. Depois dele, a gente começa a ter mais facilidade para pegar os próximos. Não tem como fugir muito de você ter uma renda compatível com o produto que você está tentando, que você está almejando. Mas existem algumas instituições financeiras que flexibilizam mais os requisitos de renda para os seus produtos. Algumas delas, por exemplo, são as cooperativas. Então, pelo fato de ser muito próximo do cooperado, a ideia toda de uma cooperativa de crédito ou de uma cooperativa financeira é favorecer o associado. Muitas vezes você não vai precisar mostrar um olerite, mostrar um imposto de renda, uma declaração. Você consegue atualizar a sua renda no sistema com a sua movimentação bancária, por exemplo. E aí tem várias formas de você fazer isso legalmente. Você pode receber em nome dos outros e depois repassar o dinheiro. Não tem nada errado, como se você fosse um procurador da pessoa. E aí isso ajuda a constituir uma renda ali dentro do sistêmica, né? Não precisa corresponder à sua renda de fato. E aí você consegue esses cartões. Então, uma sugestão seria o Sicredi Mastercard Black, 12 acessos à sala VIP por ano, relativa facilidade de conseguir esse cartão, anuidade até que barata, fácil, entre aspas, né? Relativamente, de isentar. E pontua 2 pontos por dólar, é um bom cartão Black de entrada, mas com acessos generosos, quantidade generosa de acesso à sala VIP. C6 Carbon também, o C6 é um banco digital, você não precisa comprovar a renda. Claro, se tiver um gerente, um Carbon Partner, ou você mandar mensagem para a central e enviar documentação, você comprovou sua renda. Mas não precisa, ele atualiza com base na sua movimentação bancária também. E o C6 Carbon tem 4 acessos por ano à sala VIP. Cartões do Itaú, se você entrar no site e pedir e for aprovado, tipo o Black do Personalité, que eles estão aprovando até para quem não é correntista, 2 acessos por ano também pode funcionar. É um cartão que também não tem tanta dificuldade assim de isentar. E eu queria também deixar uma outra sugestão, que é o Smiles Visa Platinum. É um cartão Platinum que tende a ser mais fácil de conseguir, e toda vez que você estiver voando com a Gol, você acessa a sala VIP da Gol, tanto no Galeão como em Guarulhos, tanto para voos nacionais como para voos internacionais. E ainda pode levar um convidado por visita. Tem um cartãozinho super legal que te dá acesso à sala VIP, mas você precisa estar voando com a companhia aérea dona do programa de fidelidade de Smiles, que no caso é a Gol. Então fica essas sugestões aí para você. Segunda pergunta de hoje, Matheus, como utilizar a tabela fixa da Latam para o Egito ou Tailândia, do Nairon Danilo. Bora para a tela do computador aqui. Bom, gente, essas que eu vou te mostrar são as companhias aéreas parceiras da Latam. Então a Delta, a principal parceira da Latam, inclusive é acionista da Latam. A Ibéria, temos também a Aeroméxico, toda essa galera aqui. Mas eu vou falar com quem que você consegue emitir tabela fixa utilizando as milhas Latam, porque não são todas. Então, a Delta você consegue, a Iberia você consegue, a Qantas você consegue, a Qatar você consegue, a British você consegue, existe a chance de você levar uma canseira ao tentar emitir British e Iberia. Finnair você consegue, a Virgin Atlantic você consegue, a Japan Airlines você consegue, e basicamente é isso. As companhias aéreas parceiras da SkyTeam, como é o caso da Aeroméxico, a Virgin não, mas a Korean Air também nunca vi alguém falar que conseguiu, viu? As da Star Alliance também, Lufthansa, TAP, Austrian, também nunca vi ninguém conseguir. E a Alaska também nunca vi ninguém conseguir, apesar de ser da Oneworld. Então, British, Iberia, Qatar, Delta, Qantas, Finnair, Virgin e JAL, principais parceiros. Aí vem uma segunda regra não falada da tabela fixa da Latam, que é o seguinte: em rotas que ela mesma voa, ela não deixa você emitir tabela fixa para voar com as parceiras, mesmo que a disponibilidade exista. A única exceção disso é São Paulo, Nova York, voando Delta, e a Latam faz esse voo, mas ela deixa você emitir na tabela fixa dela esse voo da Delta. Então, olha só, a Latam saindo de São Paulo, ela voa para Lisboa, voa para Madrid, voa para Barcelona, voa para Roma, para Milão, para Frankfurt, para Paris e para Londres. As parceiras dela que fariam Europa, e por que eu tô falando de Europa? Porque não tem voo direto pro Cairo, né? O jeito mais fácil é ir pra Europa e depois pegar um voo pro Cairo. Parceiras dela, Ibéria, voariam São Paulo, Madrid e São Paulo, Londres, no caso da British. A Latam já voa pra esses lugares. Então ela não vai deixar você emitir essas passagens em tabela fixa. E caso não tenha ficado claro ainda, a tabela fixa da Latam é só para voo de parceira, nunca para um voo dela. Então, quais são minhas opções?
no geral, né? Se eu quiser sair de São Paulo e ir para o Cairo, eu posso conectar em algum lugar aqui. Como você quer usar a tabela fixa da Latam, o lugar mais fácil para você conectar é por Madrid. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um voo próprio da Latam até Madrid, ida e volta, tá? Porque Latam, quando você emite só ida, o preço tende a subir demais nesses voos internacionais longos. Voos curtos, tipo América do Sul, nacional, não tem problema emitir só ida, mas voos internacionais longos costumam aumentar demais. Então você vai comprar Latam ida e volta para Madrid. E dentro dessa ida e volta para Madrid, você vai encaixar essa pecinha, que é a ida e volta para o Cairo, voando com quem? Com a Ibéria. Então você precisa procurar a disponibilidade da Ibéria em algum site de alguma companhia aérea da mesma aliança que a Ibéria, no caso, use o site da American Airlines. Então você procura lá no site da American Airlines, Madrid, Cairo, com milhas. Se aparecer um voo da Ibéria ali, esse voo é passível de ser emitido na tabela fixa da Latam. Então você vai ficar com uma ida e volta para Madrid e uma ida e volta de Madrid para o Cairo. Se quiser, inclusive, acrescentar um stopover em Madrid, é só você dar um intervalo suficiente nessa janela aí entre você chegar em Madrid e sair para o Cairo, ou você voltar do Cairo para Madrid e depois de Madrid para São Paulo. Vamos ver quanto que custaria essa emissão. São Paulo-Madrid na Latam está na média de umas 58 mil milhas sem mala o trecho por pessoa, até umas 65 com a mala, 66 com a mala, né, nas boas emissões. Isso em econômico, obviamente. E aqui para você sair da Europa para o Oriente Médio, 36 mil milhas econômica, e se for África também 36 mil milhas, é que eu não lembro onde é que a Latam coloca o Egito na tabela fixa dela. Então vamos ver, Oriente Médio, Egito. Então 36 mil milhas o trecho, daria 72 mil milhas a perna Madrid, Egito, Egito, Madrid, e a parte São Paulo para Madrid e volta aí, sem mala, dá 112 mil milhas, aproximadamente, tá? Mais 72. 184 mil milhas Latam e de volta, mais as taxas. Aqui com o milheiro Latam 23, você tem uma passagem de 4 mil, bota a taxa aqui e vai para uns 4.800, quase 5 mil reais e de volta, se as milhas forem compradas. Se elas não forem, beleza. Falando de como chegar agora na Tailândia, que foi a segunda parte da sua pergunta, meu irmão. São Paulo, Bangkok, quais são os meus caminhos? Eu posso ir por Madrid, só que aí a segunda perna, quem faz essa Iberojet, não é parceira da Latam. Eu posso ir por Roma, quem faz a segunda perna é a ITA, também não é parceira da Latam. Por Milão, quem faz é a TAI, que também não é parceira da Latam. Zurique, segunda perna, quem faz é a Swiss, que apesar de ser listada como parceira da Latam, você não consegue emitir tabela fixa, e a TAI, que não é. Por Munique, Lufthansa, listada como parceira, não consegue emitir tabela fixa. Por Paris, Condor e a TAI, também não vai rolar. Por Amsterdã, por Paris, na verdade, né? Air France aqui, a TAI e a Air Calling também não são parceiras. Amsterdã, KLM e Iva Air também não são parceiras. E por Londres, a Iva Air e a TAI, então também não vai rolar. Por Istambul tem a Turkish, também não é parceira da Latam. Então, onde que você conecta? Curta a conversa, Matheus. Você conecta por Doha. Tá? Então você faz São Paulo, Doha, Doha, Tailândia. A lógica é a mesma da Ibéria. Você vai procurar São Paulo, Doha, primeiro, no Advantage. Achou? Anota as datas. Doha, Tailândia. Achou? Anota as datas e faz casar com as datas até Doha. Porque se você procurar São Paulo, Tailândia no Advantage, ele não vai achar. Porque seria uma situação de somar trecho lá dentro da tabela fixa do Advantage. Ele não faz isso. Então, procure separado. Tenta um São Paulo, Bangkok aí, pra ver se vai. E aí, se você achar, você me conta aqui no vídeo. Mas todas as últimas vezes que eu procurei, mesmo existindo a disponibilidade nos dois trechos separados, ele não conseguia juntar a emissão. Então você vai procurar São Paulo, Doha, anotou, Doha, Bangkok, aí você emite pela tabela fixa da Latam, lembrando a emissão tabela fixa da Latam no call center, ou ligando, ou pelo WhatsApp. Essa emissão não é boa, porque voos que saem do Brasil e vão pro Oriente Médio ficaram caríssimos no último reajuste da tabela fixa da Latam. Ó, Brasil, Oriente Médio, 121 mil milhas em econômica. E aí ele vai somar trecho. Ele não vai pegar Brasil-Ásia, ele vai pegar Brasil-Oriente Médio. Aí aqui vamos ver onde que tá a Tailândia também. Ásia Oriental, Tailândia. Isso mesmo. Então vai ser Brasil, Oriente Médio, 121.500. Oriente Médio para a Ásia Oriental, mais 43. Então, 164.500 a perna. 164,5 vezes 2, mais as taxas. 329 mil milhas Latam para você ir e voltar de econômica, meu amigo. Vezes 23, milheiro Latam, se fosse comprado, que é só para ter uma noção de custo de oportunidade, quanto você gastaria para comprar essas milhas. 7.500 sem taxa. É uma emissão que não vale a pena. Mesmo com milhas orgânicas, na minha opinião, não vale a pena. Eu preferiria dar um jeito de ir de outra forma. A não ser que fosse minha única missão na vida e eu acumulei muito tempo com custo baixo para fazer isso, mas
não gosto dessa emissão, não me agrada não. Então é assim que você chega no Egito ou na Tailândia com a tabela fixa da Latam. O Egito também daria, tá? Pra fazer São Paulo, Doha, Doha, Cairo. Só que não fica legal, porque a gente viu que é caríssimo São Paulo, Doha na tabela fixa da Latam, mesmo em econômica. Terceira pergunta, poderia falar sobre como gerar pontos através de gastos da PJ? É possível transferir os pontos do cartão CNPJ para o CPF? Não encontrei muita coisa sobre o assunto, o R Rocha 765. Meu amigo, realmente não tem muita informação sobre o assunto na internet. Inclusive, faço a meia-culpa aqui também, nunca gravei um vídeo a respeito. Vamos dar uma olhada nisso daí. O Banco do Brasil tem bons cartões pessoa jurídica, tá? Uma coisa que você precisa entender é que cartões PJ tendem a pontuar menos que os cartões pessoa física, porque a empresa gasta demais, então teria um custo muito elevado para o banco dar uma pontuação igual a um cartão de pessoa física. Imagina um cartão tipo Dux que pontua 5 por dólar para uma empresa que gasta 300 mil reais por mês de cartão de crédito pagando fornecedor. Não ia ter como, né? Então fica bastante pesado. Por isso, os cartões PJ costumam pontuar na casa de 1,5, 1,4, 1,6 pontos por dólar e morreu. Então, olha só, aqui no caso dos cartões PJ do Banco do Brasil, vamos olhar o Orocard empresarial da Elo. Olha só, 2,2 pontos por dólar gasto na função crédito. E se você pagar contas na função crédito, certamente vai ter alguma taxa dentro do aplicativo para fazer isso, mas dá 1 ponto por dólar gasto. Os pontos são válidos por 12 meses. Legal, pontuação acima da média para cartões empresariais. E essas pontuações só estão presentes nos cartões empresariais da bandeira Elo do Banco do Brasil. Tá, anuidade aqui ínfima, 12 vezes de 13 nesse primeiro aqui, e no grafite é 12 vezes de 25, tranquilinho. Os pontos você pode sim mandar para o CPF do sócio ou alguma pessoa indicada por ele. Às vezes, ainda, o BB Empresas faz promoção de transferências bonificadas direto para as companhias aéreas. E como o programa de fidelidade de companhia aérea não tem para CNPJ, tudo para CPF, você vai estar mandando do CNPJ para o CPF do sócio e morreu. Então, no BB tem essas opções de cartão. Os cartões do Banco Bradesco, PJ, a não ser que a sua empresa seja do segmento corporate, e aí tem que faturar, se eu não me engano, mais de 50 milhões por ano, a tua empresa, eles vão pontuar pouco. Pontuar 1 por dólar, 1,4 por dólar, 1,5 por dólar. É uma pontuação mirradinha. Mas, se você já tem esse cartão, é melhor do que nada, com certeza. E você também pode mandar do Bradesco, pessoa jurídica, pro CPF do sócio ou qualquer pessoa indicada por ele. No caso do Bradesco, você preenche uma planilha com a quantidade de pontos que você quer enviar, o CPF do recebedor, e aí você envia essa planilha para o pessoal lá do BBPJ Benefícios e eles fazem a transferência para a pessoa. Não precisa ser o sócio, tá? Pode ser qualquer pessoa que o sócio indicar para receber esses pontos. No caso do Santander, os cartões Santander pontuam ali, os cartões PJ do Santander melhorzinhos também vão ficar na casa de 1,4, 1,6 por dólar e você transfere para a esfera dos sócios, dos administradores ou de quem você, sócio, indicar para receber os pontos. Então, basicamente é isso. Cartões PJ pontuam menos no geral. Os melhores cartões PJ são esses Elo do Banco do Brasil aqui, salvo os cartões PJ do Corporate do Banco Bradesco, que aí pontuam também na casa dos 2,2 pontos por dólar para gastos da empresa. Cara, você gostaria de poder tirar suas dúvidas comigo a qualquer momento, ter o meu acompanhamento no mundo das milhas e ainda receber todas as promoções e análises na palma da sua mão, no seu celular, sem precisar correr atrás de nada? Então, o CF, o nosso Close Friends, que é a nossa comunidade no WhatsApp, é para você poder tirar as dúvidas comigo, ter o meu acompanhamento e ainda, de quebra, se manter atualizado no mundo das milhas. Se você tem interesse em fazer parte, o link para falar comigo tá aqui na descrição do vídeo. Vamos então para a quarta pergunta, que vem lá do Instagram do Mr. Elvis, ou M. Elvis, ou MR Elvis. Me conte como você quer ser chamado, meu amigo. Para quem só consegue viajar em alta temporada, é melhor focar nas tabelas fixas? A resposta que todo advogado adora. Depende. Matheus, depende do quê? Depende do programa de fidelidade que você tá falando. Depende das companhias aéreas parceiras desse programa de fidelidade que você está falando. Depende da rota que você está querendo. E depende do padrão de disponibilização de tarifas award das parceiras deste programa de fidelidade que estamos falando. Por exemplo, a Latam tem uma tabela fixa. Resolve a sua vida para voar em alta temporada? Não. Por quê? Primeiro, a tabela fixa da Latam é só para voos de parceiras, não para voos próprios dela. Segundo, rotas que ela mesma voa, ela bloqueia as disponibilidades das parceiras. Então, para ir para a Europa, mesmo que tivesse a disponibilidade, já ia miar, não ia dar certo. A exceção, igual falamos neste vídeo ainda, é São Paulo, Nova York. Aí você olha para as parceiras da Latam e em termos de voos que partem do Brasil, cara, elas não costumam disponibilizar muita tarifa award e chegam em alta temporada menos ainda. Disponibilizam menos ainda. Então, o que adiantou ter tabela fixa se não tem disponibilidade e aí, quando tem disponibilidade, para a maioria das rotas, a Latam bloqueia? Não adiantou nada ser fixo.
porque não tem disponibilidade. Agora vamos pegar o exemplo da Ibéria, por exemplo. Gosto muito de ir para a Europa é o meu foco, e eu só posso viajar em alta temporada. Cara, a Ibéria, ela tem uma política de garantia de disponibilidade. Assim que ela começa a vender determinada data no calendário dela, que geralmente é de 360 dias para frente, ela vai soltar ali 4 tarifas award na tarifa mais barata da econômica e 4 na tarifa mais cara de econômica. Você sabe que vai ter. Tem uma política de garantia de disponibilidade. Então, para essa finalidade, vale muito a pena você apostar as suas fichas no Iberia Plus, que hoje chama Clube Iberia, Iberia Clube, desde que você tenha antecedência na sua emissão. Perfeito? Então, nesse caso, sim, valeria a pena. Mas o que eu entendo ser mais importante na hora de viajar em alta temporada é você ter o plano A, o plano B, o plano C. Então, vamos supor, a Air France na Smiles, às vezes solta tarifa award dezembro, janeiro, julho. Você precisa ficar ligado para ou emitir ou reservar a passagem com viagem fácil. É a emissão mais barata do mundo? Não, mas quem tá viajando em alta temporada não tem que pegar a passagem mais barata do mundo, tem que pegar o que tem. E aí como é que você faz isso compensar? Como que essa conta fecha? Você tendo um custo de acúmulo barato. Assim que você faz a conta fechar viajando em alta temporada. Outro plano C, num caso desse. Usar milha Latam para voar Latam. Vai ser barato? Não vai ser barato. A alta temporada vai ser caro. Mas se você tiver um custo de acúmulo baixinho, você consegue justificar essa emissão e para você vai ficar barato. Então, mais importante do que só focar em tabelas fixas é ter plano A, plano B, plano C e saber qual é a missão que você está fazendo e qual é o instrumento, entenda, programa de fidelidade mais adequado para a missão que você quer voar. E a quinta pergunta, que também veio no Instagram, do Luiz Senhori: as promos de passagens em novembro costumam ser boas? Luiz, esquece promoção de passagem, meu velho. Você consegue, se você souber procurar, encontrar boas promoções o ano inteiro, sem precisar ficar dependendo de promoção. Se cair uma promoção no seu colo, você pode aproveitar? Pode. Quer dizer que promoção não presta? Não é assim também. Mas o que eu quero que vocês entendam? Normalmente, voos internacionais longos, Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos, Brasil para Ásia, Brasil para Oceania, essas passagens não costumam entrar em promoções. Vez ou outras companhias aéreas abaixam o preço, porque elas abaixaram o preço e pronto, e não costuma ter muita promoção não. O que costuma entrar em promoção em novembro, em mês das mães, mês dos pais, etc. Voos nacionais ou aqueles internacionais de curta distância. Então, Brasil para Santiago, Brasil para Montevidéu, Brasil para Argentina, isso aí entra em promoção. Às vezes até para o Caribe chega a entrar em promoção, mas internacionais longos, dificilmente. E por que não dá para entrar em promoção tanto voo internacional? Já não basta a companhia aérea ser extremamente dependente do dólar, por conta do combustível. Ainda vai ter que pagar a taxa do aeroporto lá na hora de voltar em dólar, tudo, vira tudo dólar quando você fala de voo internacional, especialmente os longos. E aí, talvez por isso que não entre tanto em promoção. Mas os nacionais e os internacionais curtos entram. Então, mais importante do que esperar promoções é você saber procurar boas emissões independente do momento do ano. Inclusive, recomendo que assista esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que é sobre: existe data certa para comprar passagem? Mitos sobre emissão, e esse é um dos mitos que eu desbanco lá, que existe uma data melhor para você comprar passagem. O importante é quando o seu voo vai acontecer e a antecedência com a qual você está buscando esse voo. Combinado? Se você quer que a sua dúvida seja respondida no próximo Matheus Responde, da última quinta-feira do mês de agosto, você trate de deixar o seu comentário com a sua dúvida abaixo deste vídeo. Se você gostou dele, deixa seu like, considere se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações e, viajante, eu te vejo no próximo vídeo.